esta nossa conferência, onde começamos com um crossfire que tem o tema o grande reset, as certezas, as dúvidas e a total incerteza. Para este crossfire, contamos com a moderação de Leonor Martins, diretora de redação da Human Resources, e Diogo Alarcão, CEO da Mercer, que irão apresentar em seguida os convidados para este crossfire. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Diogo. Obrigada também a todos os que estão aqui connosco hoje e a quem nos está a ver online. Seja onde for, como tem dito o Ricardo, agora parece que é este o nosso novo normal, é os modelos híbridos. Mas será que de facto temos aqui alguma novidade? Isto é de facto novo? Qual é que será o grande reset? E será que é possível ter alguma certeza no meio deste cenário? Não vou ser eu nem tu a responder, Diogo. Vamos chamar os nossos convidados. Muito bem, olá, boa tarde a todos. Há já uma novidade para aqueles que não sabem, e sobretudo para os que nos estão a ouvir em streaming. O Ricardo Florencio decidiu mudar o local desta conferência. Estamos em África, sem umidade relativa 100%. Mas começámos com chuva. 40 graus, portanto, e o público está todo de fato de banho e biquinis, mas as câmeras não mostram. Portanto, está um ambiente espetacular. Ricardo, obrigado por esta experiência magnífica. E sem mais demoras, chamava ao palco a Ana Rita Lopes, diretora de Recursos Humanos do Grupo Naveiro da Alta Cafés. Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador do Grupo Vila Galé. Nuno Espanha, diretor de Marketing e Customer Management. E Pedro Ramos, diretor de Recursos Humanos da TAP Air Portugal. Alberto Carlos? Não. Podem ir sentando por ordem. Bem-vindo, obrigada por terem aceito o nosso convite para partilhar connosco as vossas experiências e perspectivas sobre o que será esta nova realidade. Diogo. Muito bem, eu percebi que estou de máscara. Já é o novo normal, então, não é? Já nem te percebes, já faz parte. Exatamente, peço desculpa. Mas já estamos com as distâncias suficientes. Ora bem, a primeira pergunta vai ser para a Ana Rita. E é uma pergunta, assim, um bocadinho a jeito de provocação, que depois todos podem, obviamente, também comentar e opinar, e que se prende com o seguinte: há setores que, de facto, estão a beneficiar com o Covid e com um crescimento grande, pensando na malta que faz máscaras, faz material de proteção. Os advogados, ouvimos dizer também a coisa está a correr bem. Que eu saiba, não há menos consumo de café, mas também não há mais. Mas parece que há bastante mais consumo, nomeadamente em produtos que vocês também no grupo, de certa forma, comercializam. A Covid trouxe coisas boas para o grupo Delta ou é tudo mal? Bom dia a todos, antes de mais. De facto, o Grupo Naveiro comercializa um conjunto de produtos e isto tem sido um grande momento, um grande desafio que todos nós estamos a passar enquanto sociedade, que nós, enquanto profissionais de recursos humanos, também estamos a passar e que... Isto é África, não é? Exatamente. Foi um pequeno ciclone, mas já passou. Que nós, enquanto profissionais de recursos humanos, estamos a passar e que nos está a pôr à prova todos os dias e que, de alguma forma, temos que reagir e que ficámos no centro das operações, muitos de nós, provavelmente, durante estes meses. E o Grupo Naveiro também não foi exceção e também aqui nestes meses também foi colocado à prova e também tivemos que reagir e tivemos que agir. O consumo de café, como todos nós sabemos, é aquele hábito que o português tem. Convidamos um amigo e vamos ali ao café tomar um café, uma esplanada num dia como hoje. E durante mais de um mês e meio, talvez um mês, o nosso canal Eureka esteve fechado. O canal Eureka é a hotelaria, a restauração, os cafés estiveram fechados. E, portanto, este consumo esteve aqui inibido e nós não pudemos fazer.
Mas também durante muitos anos nós temos tido aqui uma estratégia de diversificação de canais e não só de canais, mas também da forma como distribuímos o nosso produto, através das cápsulas. E, portanto, acabámos por conseguir rapidamente colocar o nosso produto na distribuição moderna, é um dos canais onde colocámos rapidamente o nosso produto, e também no online. Contudo, isto não compensa aquilo que é o canal Eureka como um todo. E, portanto, o canal Eureka fechado, claro que tem impacto no nosso negócio, tendo nós reagido e conseguido compensar de outra forma, na medida do possível. É uma questão provocatória, é óbvio, mas na medida do Qual possível. Qual é que é essa medida, Ana Rita? Na medida do possível. Na medida do possível. Nuno, se calhar passamos aqui a bola ao Nuno, que também está na Luzia da Saúde, enfim, que vemos se calhar como empresas no lado bom, como alguém dizia aqui, da curva, não é? Foi de facto assim, se bem que a Luzia da Saúde, enfim, é um grupo privado, portanto tem aqui também outras características que não o Sistema Nacional de Saúde, mas também tiveram que reinventar processos de trabalho, portanto aqui a vertente positiva pode não se restringir só à parte do negócio. Qual é que foi a vossa experiência, tem sido a vossa experiência neste período? Bem, eu acho que esta fase foi obviamente difícil para toda a gente e a saúde não é exceção, não é? Portanto, de repente, mas sempre é uma coisa relativamente mais, diria se calhar, sensível, porque há coisas que não podem parar. Não é? Há crianças que vão continuar a nascer, há pessoas que têm temas oncológicos que vão continuar a ser tratadas e nós não sabíamos bem como fazer isto. Eu acho que aqui foi, a forma como vivemos internamente foi genuinamente positiva. Não é? Eu acho que depois cada um ganhou o seu espaço e cada um se posicionou na medida do que conseguia e, portanto, houve assim um grupo de gente que rapidamente se disponibilizou para estar na linha da frente, independentemente de ser médico ou não, mas para agarrar as pontas, porque havia exatamente muito trabalho para fazer. E isso foi uma coisa muito positiva. Obviamente que com isso veio alguns desafios. Eu partilho muito rapidamente o que é que para mim, e ter-me afastado de casa durante 60 dias e passar a viver dentro dos hospitais, o que é que foi essa realidade. E, portanto, eu acho que a primeira dificuldade, que se calhar não se sentiu tanto, porque se sentiu logo ali na saúde, foi a mudança de regras constantes. Não é? Tipo, isto era tudo muito giro, mas hoje era máscaras, amanhã já não era máscaras, e depois podiam ser máscaras uns dias e outros não. E, portanto, esta mudança constante nos hospitais, para nós, era uma dificuldade tremenda. A segunda, para mim, se calhar aquela que me custou mais, foi quando os números começaram a ganhar números. Não é? Quando começámos a ter colegas, médicos, enfermeiros, gestores, etc. E as pessoas começaram, efetivamente, a ficar doentes e isso, de repente passámos que aquilo não era só uma questão de... Não era o Covid lá ao longe, era o Covid aqui mesmo ao lado. E foi uma coisa que, pelo menos pessoalmente, me custou imenso. E por último, eu adoro correr, já fiz milhares de maratonas, ultramaratonas, mas a coisa boa é sempre ter a questão da meta, não é? E a meta e a direção. E aquilo que me custou, se calhar, ao fim de uma data de semanas, foi perceber se estávamos no caminho certo e a que distância é que estávamos. Estávamos a 20 km ou a 200. Isso foi a parte complicada da coisa, isto ponto de parte. Coisas boas eu acho que existiram imensas. Eu acho que nós evoluímos humanamente e evoluímos tecnologicamente em 2 ou 3 meses aquilo que demoraríamos anos, se calhar, a fazer. Isso foi uma coisa extremamente positiva. Acho que aprendemos todos a cuidar muito mais todos uns dos outros. Estamos muito mais atentos a como é que está. Acho que começámos a, se calhar, a pôr as prioridades nos sítios certos, nas pessoas e etc. Já ninguém está tão preocupado com os resultados. Ou seja, claro que isso é importante, mas já nem se o resultado é isto ou aquilo. Todos eles estão um desastre, isso é a realidade, de forma geral. Mas a grande preocupação foi a forma como nós nos posicionámos a responder. Posicionar a responder perante os nossos, não é? Que era na lógica de conseguir pôr um conjunto de pessoas em casa, que nos hospitais tem alguma limitação, mas rapidamente conseguir fazer isso. A lógica também de conseguir garantir que sabíamos que ali, especialmente na área da saúde, o tema do apoio psicológico era fundamental e, portanto, foi muito interessante ver como é que nós conseguimos isso. Outra coisa foi um bocadinho virado para os nossos clientes, que era como é que nós conseguimos, de alguma forma, continuar a manter o acesso à saúde para além daquilo que era obrigatório, não é? Os partos, aquela coisa toda. E aí as teleconsultas, já tinha tido duas experiências de teleconsultas em 2013 e 2015 e que nunca voaram. E nós no espaço, nós montámos teleconsultas num fim de semana. Não desculpa interromper, porque isso é um tema que vamos querer ver contigo numa segunda fase. Pedro, isto de gerir aviões em terra deve ser mais ou menos como pôr comboios a voar, não é? Imagino. Gostei da provocação, também gostei de saber que estou em África e sobretudo gostei, desde que começámos a falar, não sei se já repararam, mas já passou um avião da TAP que acabou de aterrar aqui no nosso aeroporto de Lisboa, o que é de facto fantástico. Já agora, isto é para provocarmos, não é? Eu tenho aqui uma sorte, mas uma grande responsabilidade, é que eu sou cliente de cada um destes 3 senhores.
e um grande cliente já agora de todos. E tenho a certeza que o facto deste avião ter passado aqui é um sinal de que eles vão ser muito bons clientes da minha empresa também, daqui Fica o para a desafio, frente. não é, Pedro? Portanto, eu Fica o gostava de desafio. deixar este foco positivo desta questão. Eu sou um otimista, eu acho que já se sabe disso, e consigo tentar, pelo menos, ver o lado positivo dos momentos mais difíceis, e de facto é este otimismo que nos faz acreditar que é possível. Falámos hoje muito já destes REs, não é? E eu acho que de facto é difícil pôr aviões a voar, mas nós provámos que conseguimos pôr aviões a voar durante este processo de pandemia. Porquê? Porque também reinventámos negócio, processos. Voámos para destinos onde nunca tínhamos voado, transformámos aviões de passageiros em aviões de carga. Com quê? Como é que foi isso? Com o envolvimento das nossas pessoas. E eu acho que este é o foco, é um dos lados grandes positivos desta pandemia, foi cada vez mais o negócio passou a ser redesenhado, reconstruído, mas envolvendo as pessoas. E isto foi, de facto, um dos aspectos mais fantásticos deste processo de pandemia. Portanto, a TAP não fez reset. A TAP está em reset, como todas as companhias. Hoje falámos aqui muito se isto era um reset, se era um reinventar, se era um E a tua opinião? É isto tudo. Eu acho que a TAP, como todas as companhias aéreas, estão a viver, de facto, um momento de grande dificuldade e dramatismo. Acho não. O mundo inteiro sabe. Mas que estão a saber, e a seu tempo, com as condições que, obviamente, sejam postas em prática, em execução, por motivos diversos, para poderem, de facto, voltar a ser um setor de excelência na economia mundial. E isso não tenho dúvidas nenhumas, é uma questão de tempo. Por seu turno, as empresas estão-se a preparar, de facto, nos seus processos de maior agilização, de coisas que aprendemos com a pandemia, as empresas todas, não só a TAP, para poder, de facto, voltar à sua atividade na nova normalidade, qualquer que ela seja. Gonçalo, o teu setor do turismo e da hotelaria em particular também está entre os mais afetados, mas o Grupo Vila e Galé teve aqui uma grande capacidade de se reinventar e que possivelmente até vos vai trazer benefícios no futuro, porque vão acelerar processos que tinham em curso e criaram novos negócios que poderão manter. Como é que têm vivido este período? Muito boa tarde a todos, agradecer também aqui o convite. A realidade não é muito diferente e eu sou um bocadinho como o Pedro, eu também sou um otimista por natureza, mas às vezes as pessoas confundem os otimistas por estarem desfasados da realidade e não verem a realidade dura como ela é. E a realidade é dura. Aquilo que distingue depois os otimistas é que não ficam de braços cruzados à espera que ela passe por si só. E ela não vai mudar se ninguém fizer nada. E obviamente que há o tema da resolução do ponto de vista médico, da saúde, não é aí que eu estou a focar os meus esforços, não tenho competências para tal, mas tenho muitas responsabilidades enquanto empresa em dar sinais ao mercado de como é que podemos reagir e como é que podemos viver durante este período. Eu sinceramente, eu sou daqueles, eu não acho que vá haver uma transformação radical nas nossas vidas. Eu vejo isto como uma pausa que fomos obrigados a fazer, que exige medidas e ações para este período de pausa, mas que no fim do dia, e no que diz respeito ao turismo, e aquilo que move as pessoas é o desejo de conhecer novos destinos, novas culturas, novo património, nova gastronomia e de socializar, e eu acho que isso não desaparece. Pelo menos tenho uma convicção profunda que não é ainda bem para nós, não é? Não é este vírus que vai ter essa capacidade de matar este desejo. Foi um desejo que vem desde as origens da humanidade, que os povos circulam, que têm contactos entre si, que têm trocas comerciais, partilham experiências. E, portanto, já passámos por N crises, eventualmente mais graves da humanidade do que esta, e sempre conseguimos, e nunca se conseguiu matar este desejo. Portanto, eu acho que ele vai voltar. Agora, nós vivemos numa atividade que pressupõe exatamente a circulação de pessoas e o contacto humano. E, portanto, à partida dizia assim, olha, não há nada para fazer. Portanto, aquilo que nós éramos bons, que era criar relacionamentos, criar experiências de proximidade, não conseguimos dar a volta. E, na verdade, e sendo muito honesto, não conseguimos. Porque o nosso produto depende que as pessoas circulem. O que é que conseguimos fazer? Isto é uma fase. Eu quero que as pessoas mantenham a Vila Galé e o desejo, o meu foco foi, não percam o desejo de viajar. E, portanto, assim que seja possível, voltem a viajar. E, portanto, durante este processo,
Fica descansado, Gonçalo, ninguém perdeu o desejo de viajar. Durante Toda a este gente processo não é? lembrem-se que há destinos Ansiosa. maravilhosos. Há praia, há gastronomia, há pessoas, há sorrisos, há Afetos. elementos humanos do nosso lado, há cocktails, há pratos, há Tu há animação. bocado no backstage falavas dos portugueses, não? Já que estão 5.000 pessoas a ouvir-nos, queres Eu ia, dar algum eu recado ia, especial? E os eu ia 5.000 são deixar todos o portugueses? spot, Não, o são spot todos portugueses. promocional Podem para o não ser. final, Não, uma avança já, campanha avança para já. irem de férias para os hotéis Vila Galé, que Fica estão para a conclusão, mas pode todos abertos. Nós demos o passo, para além dos hotéis que se mantiveram durante a pandemia para apoio a profissionais de saúde, que achámos que fazia parte das funções da empresa, nós fomos dos primeiros a dar o passo e a partir do dia 9 de junho começámos a reabrir. E o reabrir foi precisamente dar um sinal ao mercado que é possível fazerem férias, que é possível ficarem hospedados em hotéis em segurança. E há outro aspecto que não aparece muitas vezes referido, mas que teve muito em conta, mais do que a questão de voltar a faturar ou voltar a ter receitas, foi as pessoas. Fala-se aqui no teletrabalho e na digitalização. O nosso trabalho, em 90 e tal % das situações, não é digitalizável. pessoas. Não há teletrabalho, não há trabalho à distância, não há home office. E, portanto, as pessoas precisam de estar nos seus locais de trabalho. E nós sentimos que muitas das nossas pessoas, em Portugal e no Brasil, estavam a entristecer em casa. E, portanto, foi um sinal de dizer, não percam a esperança, a empresa está cá para continuar, os hotéis vão reabrir, não vão fechar para sempre. E, portanto, foi um sinal para trazer as pessoas de volta, mesmo com um movimento que, no início, E nós, foi inexistente. e nós estarmos aqui hoje também é um sinal disso, não é? Que temos que recomeçar o normal. Apesar da dificuldade. Eu, por exemplo, estou aqui num plano que não é muito agradável Não é comigo. muito- não é muito mas, simpático. mas estou Para a aqui direita ou para a resiliente, esquerda? fantástico. Mas nós temos sempre Mas nós- problemas com eu estas vou para aí, cadeiras. Pedro, eu vou para aí para o pé. Mas Pedro, já que falaste, nós temos aqui a falar em reset. Falámos agora do negócio, claro que o negócio vai se manter à vontade de ir para os hotéis e de viajar, pelo menos no meu caso, contar Estamos os todos dias, a com contar cheios os de vontade de dias. viajar. Mas e em termos de processos de trabalho? Já falámos aqui de algumas coisas, do teletrabalho, modelos híbridos, falámos também aqui de legislação, se é possível ou não fazer part-times, regimes mais flexíveis, semanas de 4 dias. Isto é tudo agora em teoria, mas será que não vamos passar daqui um bocadinho o perigo, não vamos outra vez voltar a fevereiro, não corremos esse risco? Não, olha, eu acho que não. Aí eu acho que não. Cá está o meu otimismo, mas um otimismo pragmático. Eu acho que há imensas coisas, de facto, que nós aprendemos. E seríamos, de facto, muito estúpidos voltarmos exatamente ao ponto partida. onde estávamos inicialmente. Eu acho que uma das coisas boas que nós vivemos foi boas, com muitas Entre aspas, que aspas. vivemos, tivemos que aprender, foi de facto na reorganização, em emergência, mas na reorganização dos processos de trabalho. E a organização de trabalho mudou, de facto. E deixámos de olhar para aquela coisa do compromisso do horário de trabalho, do eu pagar ao horário, etc. E falávamos um bocadinho disso no intervalo, para questões como o que interessa é o resultado. As equipas tiveram que ser reformuladas, os objetivos são mais imediatos. E, de facto, eu acho que é muito difícil nós destruirmos, se quiseres, não, neste caso não é um esta aprendizagem que fizemos. Portanto, eu acho que nós evoluímos, no bom sentido, porque experimentámos, nós tínhamos muito medo de mudar, mudámos em emergência, como eu disse, e agora há coisas que vamos certamente aproveitar. É evidente que não estamos, isto já foi dito hoje, este não é o normal, isto não vai ser o normal, e o Gonçalo disse isso, disse isso mesmo. Mas, de facto, também não vamos voltar ao fevereiro exatamente como estávamos. Nós reaprendemos. Sobretudo, reaprendemos a forma como as pessoas estão integradas nos processos. A necessidade que as pessoas tiveram de reaprender uma série de processos. Coisas que certamente vamos falar, mas as tecnologias, eu acho que uma das grandes aprendizagens, das coisas boas que nós tivemos, foi que, de facto, deixámos de lado o medo que tínhamos da digitalização má, papão, aquela que só eliminava empregos e que reduzíamos mais uns custos e bora lá, não é? Para uma digitalização desejável, no sentido de criámos mais humanização com o recurso à digitalização. Pedro, já vou até porque é uma pergunta que quero fazer aqui ao Nuno, mas... Eu sei, foi Gonçalo, super inteligente o que eu disse agora. É isto mesmo? Concordas 100% com o Pedro? Ou seja, que há bocadinho pareceu-me que estavas a dizer que também não eras daqueles que acreditava que tudo ia mudar. Não, vamos lá ver. Há muita coisa que vai mudar e este é efetivamente um dos pontos positivos. E o que é que as empresas tiveram? As empresas tiveram, acho eu, ganharam tempo durante este período para refletir. E, portanto, como se perdeu uma parte do movimento do dia-a-dia normal, houve tempo para refletir sobre estes processos. E, portanto, eu tive
a equipa de TI a trabalhar a full time. Entrou uma pessoa no dia em que entramos todos em layoff, entraram colaboradores novos para a área TI. E, portanto, o TI teve sempre a trabalhar, digitalizámos uma série de processos, quer na área dos recursos humanos, quer na área do ponto de vista da interação com o cliente. E, portanto, lançámos uma coisa que é o My Vila Galé, que é um portal de interação com o cliente durante a estadia, onde tem acesso à informação toda, que era um projeto que já vinha de trás, não foi inventado agora, mas foi acelerado agora. Assim como o portal do colaborador também entrou em fase de aceleração para permitir o contacto à distância de uma forma muito mais fácil. E isto são ganhos, e aqui eu acho que valeu a pena investir, porque são ganhos que vão perdurar e vamos ganhar do ponto de vista do relacionamento. Nós conseguimos fazer uma coisa que foi pôr um webinar com os colaboradores todos de Portugal e do Brasil, onde tiveram 700 pessoas a assistir. Coisa que já era possível antes, mas nunca nos tínhamos lembrado de fazer um webinar. Nunca tinha sido necessário. Nunca tinha sido necessário com a empresa toda, não é? E vais continuar a fazer, E isso podemos continuar a fazer. E com ganhos e com maior envolvimento das pessoas, principalmente do Brasil, que estão mais distantes de Portugal. Os Mas não portugueses reduzas as viagens de avião. Não, sabe? não, Completamente, porque isso foi uma das más descobertas. Há aqui um conflito, das más descobertas. Café há sempre, avião talvez não. Mas, Nuno, eu mantendo aqui também a distância, só fazer uma pergunta que tem a ver com a saúde e tem a ver com aquele tema que o Pedro falou da tecnologia versus desumanização. Acho que todos nós, não necessariamente no Grupo Lusíadas, mas todos nós já passámos nos últimos anos por aquela situação do médico que olha mais para o ecrã do que para o doente, e eu tenho saudades, confesso, do médico, pediatra, quando eu era miúdo, fazia a palpação, não é? E que via os órgãos e até magoava para ver se a vesícula estava lá e tal. E eu presumo que o Covid, ou a Covid, tenha, de certa forma, criado ainda maior distanciamento entre o médico e o doente. E, portanto, a pergunta que tenho para te colocar é um bocadinho, primeiro, sim ou não, e se sim, onde é que está este equilíbrio entre a digitalização da medicina e a necessidade de continuar uma relação muito próxima com os doentes? Bem, eu acho que a questão do Covid, quando surge, eu por acaso acho que a proximidade que refere vai muito para além do toque, não é? Eu posso estar extremamente longe e sentir-me perto, e podemos estar perto e não nos podemos ver. E, portanto, eu acho que temos que saber distinguir que, pelo menos na minha perspectiva, se calhar há gente que faz medicina à distância que se calhar é muito mais próxima do que quem está em cima e sem computadores, porque há muitos ainda médicos que são info-excluídos e, portanto, nem sequer usam. E, portanto, eu acho que tem muito a ver com o comportamento e a lógica de proximidade que se cria, mais do que propriamente a questão do ser físico ou não. Relativamente à questão de... Eu acho que nós, neste momento, agora, estamos exatamente no momento do reequilíbrio. Quando começámos as teleconsultas, nós, não sei, em 2 meses fizemos qualquer coisa como 30 mil teleconsultas. O que foi bom, foi desafiante, mas como não havia alternativa, foi exatamente, servia para tudo. E nós sabemos que não serve para tudo. E, portanto, eu acho que a lógica vai ser voltarmos aqui a um reequilíbrio sobre... E eu acho que é o maior desafio para nós, enquanto modelo de negócio, é conseguir encontrar um equilíbrio e integração entre aquilo que é a área física e a área digital. E, portanto, eu acho que é exatamente nisso que estamos a trabalhar, é perceber para que é que serve cada uma das coisas e como é que elas funcionam em harmonia. É engraçado que se fala aqui na questão de teletrabalho, eu não sou de recursos humanos, claramente, mas é engraçado que quando nós, muito antes do tema do Covid arrancar, os Lusíadas pertencem a uma empresa chamada United Health Group, é a maior empresa de saúde do mundo. E é engraçado porque eles já estavam a reverter o teletrabalho. Como nos Estados Unidos a empresa está sediada em Minneapolis, portanto neva 10 meses por ano, por vários motivos, grande parte das equipas estavam fora daquela zona. E é engraçado que os insights que nós íamos recebendo é dizer, pá, teletrabalho é porreiro, mas não serve para tudo. E exatamente o que estamos a fazer é reverter porque estamos a perder a cultura. E portanto eu acho que nós não vamos conseguir, obviamente no caso dos hospitais é um bocadinho particular, porque obviamente temos que continuar aqui como nós hotéis e tudo mais, todas as nossas áreas, a ter que prestar de forma presencial, mas efetivamente dá-me a sensação de que vamos conseguir encontrar um equilíbrio entre aquilo que é, mesmo a nível de trabalho, aquilo que é o presencial e aquilo que é o digital. Eu acho que nenhuma vai funcionar sozinha, nem a outra. A dificuldade vai ser exatamente na questão Pegando do aqui, equilíbrio. já mudei de sítio. Obrigado. Eu Bem. não, É a vantagem. ainda que não me tenham Sim, pedido a claro que opinião, sim, eu claro. claramente estou mais ali do lado do Nuno e Alinhada. quando o Pedro fez a intervenção dele, eu tenho aqui mixed feeling em relação a este tema. Acho que fomos todos obrigados a fazer home office durante este período.
acho que nos obrigou a segmentar aqui um bocadinho o trigo do joio e a perceber o que é que são aquelas deslocações que muitas vezes fazemos só porque sim para uma reunião e que se calhar hoje, se calhar não hoje vamos fazer e que com o Teams, com o Skype vamos conseguir resolver e vamos ocupar o nosso tempo de uma forma muito melhor e vamos ser muito mais produtivos em determinadas circunstâncias, mas o presencial tem que estar lá. Claramente nós também somos um grupo de afetos e da relação e da proximidade e da parceria, não só com os nossos clientes, mas aquela proximidade com os colegas, com a chefia, com os grupos das outras direções, dos outros departamentos. Claramente isso foi uma das coisas que, aliás, quando acabou o estado de emergência, nós deixámos de ter colaboradores 100% em teletrabalho. Eu, no pico máximo, tive 40% da minha organização em teletrabalho ou em home office, e assim que deixámos de ter estado de emergência, deixei de ter 100% das pessoas em teletrabalho. Estamos em escalas rotativas, mas ninguém já está em 100% em teletrabalho. Portanto, houve essa necessidade de vir ao escritório e estar pelo menos um dia com os colegas, com a chefia, com o resto da organização, porque tem que haver este equilíbrio. Primeiro foi a necessidade de confinar e agora, aos poucos, encontrar este equilíbrio. E, claro, não vamos voltar, se calhar, a fevereiro, mas vamos encontrar aqui modelos Ana híbridos. Rita, mas prevê manter um sistema híbrido e depois também pode criar uma questão aqui de desequilíbrios na empresa, não é? Porque, sem perceber muito bem porque é que uns estão em casa, outros não. Esse é um tema com o qual nós lidamos desde março, na realidade, porque nós nunca parámos. Como disse, eu tive no máximo 40% no pico máximo da organização. Eu não parei a fábrica, eu não parei a distribuição, eu não parei o vending nos hospitais. Nós redirecionámos uma indústria inteira para a produção de máscaras, para auxiliar toda a rede hospitalar, não para consumo interno, não para venda, mas claramente para auxiliar toda uma máscaras, viseiras, batas, botas, para auxiliar toda uma rede hospitalar da zona do Alentejo que estava com dificuldades em obter material de equipamento hospitalar. Não vos digo qual era o número de máscaras que o Hospital de Porto Alegre, por exemplo, tinha, não vale a pena falarmos, mas nós direcionamos uma indústria inteira para isso, portanto os colaboradores deixaram de produzir chapéus de sol, tudo o que é equipamentos para um canal Oreca para produzirem material hospitalar para doação, e portanto foi necessário muitas vezes gerir esta tensão, que é, eu tenho colaboradores em casa que teoricamente estão mais protegidos, teoricamente, e nós temos que vir trabalhar todos os dias. E digo teoricamente porquê? Porque nós tivemos que explicar àqueles colaboradores, eu não sei com quem é que estas pessoas vivem no seu agregado familiar, não é? Pois. Portanto, isto foi preciso explicar. E como é que isto se explica, como é que isto se desmistifica? Com muita comunicação diária. Nós, já foi dito aqui, acho que isto é uma coisa que vamos todos levar daqui para a frente, nós fazíamos comunicação não diária por canais vários, mas muita comunicação frequente e transparente e muito assertiva, via CEO, via administração, as chefias, explicando aos colaboradores o papel de cada um deles e porque é que eles eram importantes e porque é que nós não podíamos parar. A gestão de topo aparecia nos locais onde nós tínhamos colaboradores, portanto... Mas isto é que é giro, é que graças à pandemia as lideranças tiveram necessidade de explicar permanentemente às pessoas porque é que elas são importantes. Antes da pandemia ninguém se lembrava disto. E só mais um ponto que eu queria referir aqui. Eu não vou continuar nas lideranças, mas houve aqui mais um ponto que foi fundamental desde o primeiro momento, porque também o Nuno falou disto, que foi o tema dos equipamentos de proteção individual. Desde o primeiro momento, nós nunca deixámos que os nossos colaboradores se sentissem inseguros, ou seja, nós tivemos sempre, também trabalhámos para isso, obviamente, os nossos colaboradores tiveram sempre à disposição equipamentos de proteção individual, portanto, quer dentro, quer fora da organização, eles sentiram-se seguros quanto a isso. Quando havia a discussão se usa máscara, se não usa máscara, quando havia a discussão não há máscara, se há máscaras, criamos essas condições e essa segurança, não é? Rita, portanto, vou lançar aqui uma pergunta para o meio para ver quem é que apanha, que é, e os sindicatos, comissões de trabalhadores, autoridades de segurança de trabalho, Pedro, como é que estão a gerir isto? Eu não tenho sindicatos na Comissão de Trabalhadores neste momento, mas tenho a Autoridade das Condições de Trabalho e posso dizer, toda inclusive... a gente tem a Autoridade para as Condições de Trabalho. Pronto, e posso dizer, inclusive, que eu fui contactada logo no início pela Autoridade das Condições de Trabalho, por uma situação... como é que tem corrido a relação? Boa? Foi muito tranquila. Eles falaram comigo. Percebem? Exatamente. Pediram-me um conjunto vasto de informação que não era sequer adequada para aquela situação. Foi um conjunto vasto de informação. Mas eu falei com a inspetora várias vezes ao telefone e foi super compreensiva. Estou a sentir aqui um certo nervosismo do Gonçalo. Vamos ouvir mas deixem-me também explicar. O Grupo Naberdo não entrou em layoff. Foi uma opção nossa.
Foi também uma tranquilidade que passámos aos nossos colaboradores e foi uma decisão que passámos logo ao início aos nossos colaboradores, não vamos entrar em layoff, apesar de termos condições, tínhamos lojas fechadas, tínhamos tudo e não entramos em layoff, foi uma decisão nossa. Portanto, uma relação pacífica, Sim, muito portanto, aberta, nós não tínhamos colaborativa. esse ponto, ok? Colaborativa, Portanto, sim. percebo que no caso do Gonçalo, se calhar Vamos teria ver, outro não tipo... sei, exatamente. Também tem sido uma relação aberta, colaborativa. A relação, flexível, é sempre aberta e colaborativa, mas obviamente que é estranho, durante um período e em hotéis encerrados, alguém entrar com uma cartilha, com uma lista de, eu acho que se não me falha a memória, eram A4. 28 Uma página documentos, A4. sim, uma página A4 de 28 documentos para apresentar, entre horários de trabalho, picagens de pontos, mapas de férias, Registros. E num prazo de registros 24, de medicina no 48 trabalho, de tudo e mais alguma coisa, num período em que o hotel está encerrado e que não se está a acontecer grande coisa, a não ser 4 pessoas que estão lá de plantão. E, portanto, E que nem sequer é possível ir fotocopiar os contratos de trabalho, que era E uma das no coisas prazo que de eu Isso aconteceu na TAP e também. onde as próprias picagens de ponta, em que eu bem. tenho lá uma pessoa por turno, só para ir ao relógio de ponta, não tem muito sentido. E, portanto, E não isso foi ultrapassado, Gonçalo, ou não? Não, Ou é que tem? tudo se ultrapassa, mas eu acho criar que... constrangimentos necessários neste Pá, a período, pessoa não é? olha a pessoa para aqui, Mas é pronto, ultrapassável. prepara lá a documentação Mas é- e manda, mas e é pronto, ultra- e tivemos alguém no departamento jurídico a Afetado. reunir aquilo durante 1 ou 2 dias só para mandar aquela papelada para resolver, mas é daquelas coisas que Mas é aí- trabalho inútil, é o que me chateia neste Mas aí, se nestes calhar, processos, vemos- é que é perfeitamente inútil, não Mas há também nem estão- valor acrescentado, porque eu Gonçalo, mas vejo eles estão a sempre fazer o isto. trabalho deles, não é? Temos que ver esta... Eles estão a fazer o trabalho deles, não é? Isto é novo para todos. Agora estou a dar uma de bonzinho relativamente a este processo. Eu acho que repara, que é o primeiro comportamento, e foi esse que eu tive, que é, de facto, este é o vosso trabalho. Portanto, agora vamos lá então, é tentar perceber o que é possível, o que é que não é possível face ao contexto, e de facto foi um diálogo muito Sim. profícuo, e de facto as coisas correram bem relativamente a esta questão. Na relação com os sindicatos, já agora só para eu me calar, os sindicatos têm que ser parceiros destes processos. Estão a ser? Estão a ser. A empresa também é parceira. O tema fundamental aqui é a comunicação. É evidente que cada organização tem os seus acionistas e tem os seus interesses. E obviamente não esperemos que o interesse de todas as organizações não é o mesmo. Mas de facto há conciliações, há processos de negociação, há acertos, enfim, tudo isto numa base de comunicação. Agora foi super politicamente correto, o que não é habitual. Não Temos é que muito ace- habitual, mas temos- foi pois para é, fazeres temos o que acelerar. contraponto aqui ao Gonçalo. Mas eu ainda te vou fazer só uma Polícia bom. provocação. O Nuno Ferreira Morgado falou aqui, enfim, dizer que as empresas não podem ligar muito além, senão Tens que não fazer mais andamos- perguntas que eu gosto mais deste Senão plano. não anda, pois por isso é que eu vim para aqui. Senão não podíamos, as empresas não podiam avançar, mas de facto vemos aqui que as regras criam entropias às empresas. Depois, quando falamos nos resets e novas formas de trabalho, daí o ponto de atrás, será que vai mesmo ser assim? Vamos ter os meios para o fazer ou depois vamos ter Não, entropias destas? vai custar, mas nós temos que fazer um reset a uma série de coisas. Por exemplo, quando nós conseguimos perceber que o mais importante nestes processos são a pessoa, as competências que ela tem, o resultado daquela pessoa e daquela equipa, obviamente que isto faz-nos repensar coisas que nós andámos anos a fazer, como carreiras profissionais, Mas isso também já não é de agora, não é? modelos de competências, mas isso não é de agora. Não é de agora. Agora é evidente que isto ajudou-nos a, uma vez mais, não é? Cá está em emergência, perceber da inutilidade de alguns processos desses e da necessidade de rever O esses Pedro não processos. resiste. Outro avião, mas é da concorrência. Não sei Mas se... não é mau. Não sei se aquilo é Não, concorrência. porque se calhar são hóspedes. Nós temos para o aqui mais Gonçalo. 2 temas e o Ricardo já nos está a mandar calar. Portanto, temos... Aliás, só para acrescentar, eu acho que a grande mudança é precisamente focar no essencial. E nestes processos todos, e nesta relação com os colaboradores, e eu há bocado também discordava do Pedro, porque há muitas organizações onde já há esta proximidade entre a liderança e onde os líderes já estavam próximos das pessoas e comunicavam. Agora intensificaram. Tiveram que E forçar. acrescentou o digital. Mas preocupam-se com Gonçalo. coisas que não vêm sequer da lei. A nossa preocupação é como é que as pessoas estavam em casa. Claro. Que condições é que tinham em Isso. casa? Se tinham familiares Estavam bem. doentes, se precisavam de apoio. E, portanto, muitas destas organizações hoje têm mais preocupações com os colaboradores do que que as aquelas que entidades que estavam a resultam regular. estritamente das obrigações legais. E, portanto, nós sabemos que eu só vou estar bem quando os meus colaboradores estiverem genuinamente bem. E o bem, no contexto então desta pandemia, é o bem enquanto estão a trabalhar e enquanto estão em casa. Porque mesmo agora... E é eles isso que é a continuam humanização das oscilar- organizações. Continua a oscilar entre o trabalho no hotel e as idas e vindas para casa. E, portanto, nós tivemos que, um bocadinho como fizeram, explicar às pessoas quais são os comportamentos que têm que ter antes e claro. depois da chegada ao local de trabalho. Porque
tudo isto impacta no controle da situação. Nós tínhamos aqui a pergunta Ó, sobre Lina, liderança, só mas... aqui, desculpa, Faz. depois, só aqui voltar ao Nuno, e pegando neste tema da liderança, que já se falou bastante hoje, mas acredita que esta liderança próxima, empática que se tem falado, vai perdurar, é algo que muda, ou como alguém dizia hoje de manhã, está muito ligada à cultura e a cultura demora tempo a mudar. Vamos ter novos, portanto, está para durar ou não? E quanto tempo é que se é preciso mudar? Eu acho que, bem, vamos lá ver, eu acho que se o contexto é diferente, as necessidades vão ser diferentes e forçosamente todos nós vamos ter que ser diferentes. Não é? Acho que não há maior erro do que se fazer exatamente as mesmas coisas perante um contexto totalmente diferente. Portanto, na minha perspectiva, vamos ter que mudar. Não é à esquerda ou à direita, não sei muito bem, mas eu acho que obviamente que há aqui uma preocupação genuína com as pessoas e etc, que eu acho que vai ficar. Não sei se da mesma forma, sinceramente, porque depois, obviamente, é como as crises, não é? Pensamos que aprendemos imensa coisa e depois voltamos a fazer uma data de erros, ou grande parte desses erros. Eu espero que isso não aconteça, mas acho que nem acho que vai se ficar igual ao pré-Covid, como também não acho que vai ser uma preocupação tão grande ou tão focada, porque isto é como tudo na vida, as coisas rodam. Portanto, eu acho que vamos voltar aqui a um reequilíbrio, não será tão focado na bola e na atividade e nos resultados, etc, etc. Já percebemos que também, em certos contextos, vale pouco. Mas obviamente, vai haver uma preocupação, mas não tanta quanto existe, porque temos de voltar à normalidade e a normalidade... Só uma nota. A Isabel Barros falou hoje da questão das lideranças de loja. Sentem que, de facto, esses foram os grandes heróis destes tempos? Eu acho que, obviamente, que houve heróis naturais, não é? Aqueles que, obviamente, tinham que assumir as posições, mas é engraçado que é a quantidade de novos líderes que viemos a descobrir. E pessoas de quem não nos esperávamos. Vou-vos dar um exemplo, para mim foi... Emergiram, não é? De repente. Diga? Emergiram. Eu acho que foram forçados, eu vou-vos dizer, provavelmente, ao contrário do que as pessoas pensam, os hospitais não tiveram à morte. Não é? Em termos de especialidades médicas, provavelmente tiveram 5 ou 6 especialidades médicas. Em 53 estiveram debaixo d'água, o resto teve de férias ou praticamente de férias durante 2 meses ou 3 meses. Mas é engraçado que há um perfil que eu sempre achei muita graça, que é os infectologistas. São tipos muito low profile, andam ali, nem os chateia. E foram aquelas pessoas que se calhar tiveram, logo ali numa fase inicial de estado de emergência, foram pessoas que ganharam um protagonismo brutal. E assumiram ali uma liderança que se calhar não estava à espera. E assumiram aquilo e da mesma forma como apareceram, estão a desaparecer porque é o perfil deles. Mas é mesmo muito engraçado, nós acho que acabámos de ser surpreendidos, e provavelmente vocês também, com a quantidade de gente. Obviamente também tivemos decepções. Líderes que não eram e que... E presumo que isso também a nível de pessoal de auxiliar médico, enfermagem... Ó Diogo, vamos ter que passar para a última. Sim, só acho que a Rita queria só aqui comentar. Sem dúvida, as Ainda não estamos nos 40 minutos. As lideranças intermédias fizeram a diferença. Aliás, toda a liderança em Cascata fez a diferença neste processo. A comunicação no terreno, estar no terreno, como a Isabel falava, a liderança com o coração e estar no terreno. Que eu acho que a liderança, quando eu olho para ela, vejo-a muito como exemplo. Se calhar para nós é mais fácil, mas eu recordo que houve ali histórias que foram alimento para toda a gente, não é? Eu lembro de 2 enfermeiros que, a altura, na clínica de Santo António, nós, se recordam, houve uma altura que o Estado nos pediu hospitais e nós entregámos os hospitais. Já não quiseram os hospitais, enfim, discussão à parte. Mas a verdade é que a primeira preocupação que tivemos foi 2 enfermeiros que a primeira coisa que fizeram foi dizer: podemos tirar um dia, vamos levar os filhos para o VAR, ficarem com os nossos pais para não estarmos a 24 horas. Caramba, muito bom. A nossa Presidente do Conselho Médico, que é neonatologista, e assumiu ali um papel fundamental na liderança, a primeira coisa que, quando aconteceu e tivemos que reabrir a clínica de Santo António, a primeira coisa foi dizer: temos que montar a escala amanhã. Foi a primeira pessoa a disponibilizar-se para fazer um banco de 24 horas. São as pessoas que estávamos à espera? Não, mas eu acho que esta liderança local, se vocês quiserem, foi fundamental. Até para nós próprios, a mim inspirou-me, comoveu-me. A questão também do propósito que alguém falava aqui, não é? As pessoas que era o líder estrábico do Miguel Setas, não é? Exatamente. Que é aquele que está a planear para o futuro, olhar para um lado, mas que depois tem que ir olhando. Para a última pergunta, até porque aqui vamos dar a palavra a todos, vamos ter que apelar ao vosso sentido de síntese, mas não queremos fugir aqui ao nosso tema, que é o reset, e vamos pedir para identificarem uma certeza, se é que existe alguma nesta fase, e a maior incerteza. Ana Rita, começamos por si. Eu acho que a maior incerteza é que nós não sabemos onde é que está a meta de tudo isto, não é? Como falava não sabemos onde é que está a meta e, portanto, isso faz com que
seja difícil planear alguma coisa. Tínhamos que fazer o cenário A, o cenário B, o cenário C, estamos sempre a analisar, a reanalisar, a tomar decisões rápidas. Isto obriga-nos a cada vez mais a estar sempre a analisar a informação, a tomar decisões. E se aquela velha máxima de mais vale uma má decisão do que uma não decisão já era útil, então agora é ainda mais importante, e o líder cada vez mais vai ter que tomar. Eu concordo muito com o que o Miguel Setas disse aqui, que é nós precisamos de um líder estrábico e que tem que estar sempre a olhar para todos os lados, a receber informação 360 e holístico, e para mim a capacidade de análise e a resiliência é o que nós trazemos. E comunicação, se nós já tínhamos, falo pela minha organização, uma comunicação muito próxima da liderança, proximidade, então isto vem mostrar que é mesmo muito importante e reforçar a maior isso. certeza numa palavra. Comunicação, se calhar. Café. Não conseguimos Não, prever nada. Para além disso. Não conseguimos prever nada. Com certeza. Olha, muito rapidamente, ainda não falámos disto e estamos numa conferência de recursos humanos. A maior certeza é que o papel dos recursos humanos, do Vais RH... falar do primeiro tema. Pois, o papel do RH, Estás a falar da definitivamente... maior certeza ou da maior... A maior certeza é que o papel do RH vai mudar novamente nas organizações, ou está a mudar nas organizações. E, portanto, deixámos de ser aquele RH só fofinho e que aparecia quando o marketing ou a comunicação nos chamava, para Com todo respeito ao marketing. com todo o respeito, mas algo para todo o terreno, Temos aqui o Nuno, que que não é redefiniu os marketing. processos de comunicação e que liderou os processos. Portanto, há um novo, tenho uma certeza, que é um novo protagonismo do RH Principal nas dúvida. organizações. A principal dúvida é que não sei quando é que isto vai acontecer, que eu acabei de dizer, e se é em todas as empresas. Por facto, isso é de facto uma grande incerteza. Mas cá estaremos para a próxima conferência da Human Resources para saber. Gonçalo, uma certeza e uma dúvida. Certeza e um bocadinho provocador, eu não concordo nada com o tema reset. Porque o tema reset pressupõe que eu esqueça tudo aquilo que está para trás e eu acho que não se pode esquecer tudo aquilo que ficou para trás e, portanto, eu tenho é que crescer com todos os conhecimentos que adquiri e acrescentar novos conhecimentos. É o primeiro tema e isto eu tenho a certeza que tudo aquilo que aprendemos e fizemos ao longo da vida foi sempre positivo e ganhámos sempre qualquer coisa. Portanto, é adicionar e não esquecer e começar de novo. A segunda nota que eu queria deixar, que é também uma certeza, é validar um bocadinho que é o papel das pessoas. Mas é pôr as pessoas a fazer, porque a mudança que vai acontecer é pôr as pessoas a fazer aquilo que é próprio do ser humano e que tem muito a ver com o relacionamento e com a capacidade de comunicação e deixar para o digital aquilo que era as chamadas tarefas burocráticas repetitivas e que Não o ser acrescentam humano valor. não tem valor aí acrescentado. E vai sempre haver espaço para trabalhos onde o ser humano acrescenta valor do ponto de vista do relacionamento. A incerteza é igual à de todos os outros, que É o timing, não é? é a duração disto. Quer dizer, a duração disto é uma incerteza. Não é? Obrigado. Bem, em relação às incertezas, eu diria que há aqui duas que me chamam a atenção. Primeiro é o comportamento da pandemia, a forma como nós vamos todos reagir a isto, porque isto rapidamente cai. E eu acho que, se calhar, as pessoas não... Nos hospitais, se calhar, é o primeiro sítio ao termómetro, nós sentimos isso, e a situação em Lisboa não é linear, não é? E, portanto, acho que há aqui um risco muito grande de podermos reverter a qualquer coisa, portanto, podermos correr... Enquanto não houver vacina, vamos ter que aprender a viver com isto. E, portanto, ou bem que as pessoas se comportam minimamente bem e nós conseguimos minimamente ir convivendo com isto, ou isto, não tenho dúvidas nenhumas que se houver dúvidas, isto volta-se a fechar. atrás. E eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda dimensão tem essencialmente a ver com a mudança de comportamentos e o impacto económico que vem daí. Não é? Como é que nós vamos nos comportar? Nós, a primeira coisa que fizemos foi lançarmos um inquérito aos nossos clientes a perguntar como é que vai ser a relação connosco. E nós sabemos que há 30% de pessoas que não querem voltar aos hospitais a não ser em emergência ou urgência. Como é que nós vamos comportar? As urgências já não são as mesmas, não é? Antigamente tínhamos verdes e azuis, as pulseiras de Manchester, de triagem de Manchester, que eram em barda, não é? As pessoas usavam as urgências como alternativa. Hoje em dia não existem. Será que as urgências são as mesmas? Está-se a morrer muito mais nas urgências, com casos muito mais complexos, mas menores. Temos que nos reajustar. Em termos de certezas, eu diria que eu acho que nada vai voltar a ser como antes. Não tenho uma posição, não sou pessimista nem otimista nesse sentido. Acho que não vamos ter ali um equilíbrio entre aquilo que é fase Covid e pré-Covid, e isso é viver. Não tenho dúvidas que na vida tudo passa, o bom e o mau, isto também vai passar, mas é aprendermos a fazer com isto. Agora, acho que é comportar com a noção de que o consumo vai ser cada vez mais emocional, e eu acho que a forma é especialmente crítica, e a mim dá-me imenso gozo de estar a viver este momento por vários motivos, mas que é a forma como nós nos comportarmos neste preciso momento vai ser a forma como vamos ser recordados. E, portanto, eu acho que é um papel extremamente importante
a forma como tivemos a fazer isto agora. Portanto, de qualquer Obrigado. forma, temos mais incertezas do que certezas, mas a certeza é que temos que terminar este painel. Diogo, podes fechar? Muito bem, muito obrigado. Eu acho que isto é essencial. Estamos a viver uma guerra contra o medo. Eu acho que a melhor forma de lutar contra o medo dos nossos e os dos outros é um bocadinho aproveitar as valências que temos aqui. Portanto, cuidar do nosso bem-estar, viajar, divertir-nos e energizar-nos com uma série de produtos E viajar. e viajar E viajar e voar muito. e voar. muito. E portanto, com isto, agradeço a todos a Obrigada. vossa participação e o convite que também me foi dirigido. E até breve e, sobretudo, a cuidar destes 4 setores tão importantes para a economia nacional. Obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigado aos participantes aqui no nosso Crossfire. Penso que foi extremamente interessante ouvir aqui mais algumas opiniões e algumas visões do que se passa e do que pode vir a acontecer. E então, para fechar esta 19ª Conferência Human Resources, tenho o gosto e o prazer de contar com Nelson Pires, CEO da Java Recordati. Nelson, obrigado pela tua disponibilidade, pela tua deslocação aqui no meio das tuas férias. E, portanto, foi um prazer e um gosto contar com a tua companhia. Obrigado, Muito Ricardo. pela tua participação. Bem, antes de mais, boa tarde. Eu gosto muito de conhecer com quem estou a falar, portanto, tenho essa limitação. Portanto, vou-vos pedir um exercício, até para quebrar um bocadinho o antes de almoço, que é: quem é que é de recursos humanos, faz o favor de se levantar? A grande maioria. Agora, obrigado. Quem é que tem medo do Covid em termos de saúde? Igual, levantar-se. E quem é que tem medo do Covid em termos económicos? E quem é que sabe qual foi o maior impacto que houve no negócio masculino durante a fase do Covid? Foram as calças. Se vocês pensarem, a maior parte das pessoas o que fizeram foi fazer videoconferências, os homens, com as calças, eram boxers. E daqui para cima estavam perfeitos. E já agora as senhoras, quem é que tem ideia do que é que aconteceu? A tinta dos cabelos. Porque se vocês se lembrarem, nas videoconferências os cabeleireiros estavam fechados, as senhoras nunca ligavam as câmaras, o que era tramado. Ora bem, eu tenho uma, para além de agradecer naturalmente ao Ricardo, eu vou falar um bocadinho da doença. A minha área é farmacêutica, portanto a minha empresa é farmacêutica. Quem é que conhece a Java Recordati? Quem é que conhece o Goronzan? Há muito poucos consumidores, deixem que vos diga. Andam um estilo de vida muito soft. Ou seja, isto é o ponto de situação atual. Nós, se quiserem... este rato é mais acelerado do que eu. Se quiserem, eu diria que rapidamente nós vamos tentar encontrar algumas das soluções para as terapêuticas, e muita gente deposita na indústria farmacêutica a solução para a terapêutica para o tratamento de quem já tem Covid. O outro ponto é as vacinas, ou seja, há 164 vacinas em desenvolvimento, sendo que há 2 que de facto estão a depositar uma grande expectativa, mas que também sabemos que nunca antes do primeiro trimestre de 2021, vamos ter vacina. Portanto, ou seja, vamos ter que viver com este problema do Covid, vamos ter que viver com este problema durante mais, pelo menos, 6 meses. Outro ponto fundamental é que a indústria farmacêutica, que sempre teve uma reputação média, porque toda a gente acha que nós ganhamos dinheiro com o mal dos outros, ou seja, nós ganhamos dinheiro quando as pessoas estão doentes, mas o que é facto é que, meus senhores, nenhum de vocês vai deixar de ser meu cliente. Mais tarde ou mais cedo vão ter que tomar os nossos produtos, seja o Goronzan, seja os outros produtos que nós temos.
é que a indústria farmacêutica também está, que sempre esteve ali num segmento muito médio em termos de imagem, também vai ter uma grande oportunidade, que eu acho que é melhorar a sua própria reputação como entidade. E depois Portugal, e agora um bocadinho aquilo que aconteceu com o nosso país em termos do que foram as medidas de confinamento e do que foi o impacto em termos económicos. Em cima têm, a partir de 16 de Abril, aquilo que aconteceu nos vários países, de restrições e confinamentos, e Portugal adotou-as todas. Portanto, pior não podia ter sido para a nossa economia. Foi ótimo para a saúde pública, mas foi péssimo para a economia e para as relações entre as pessoas. E se quiserem, este foi o cenário da indústria farmacêutica em Portugal. Ou seja, nós tivemos grande parte das pessoas, 87% das pessoas, estiveram a fazer trabalho remoto, portanto, a partir de casa. Em termos do que foi o negócio, o mês de março foi fantástico, porque de repente toda a gente foi comprar papel higiênico, se bem se recordam, e medicamentos. Porque toda a gente achou que de repente ia deixar de haver medicamentos, ia deixar de haver caminhões a circular, a transportar medicamentos de um lado para o outro, e portanto toda a gente se foi abastecer dos remédios que vai tomar para a hipertensão, para o colesterol e tudo o resto. O problema foi a seguir, ou seja, a partir do mês de abril até junho nós tivemos quebras de 10% a 15% no mercado. Portanto, aquilo que estimamos do que vai ser o negócio da indústria farmacêutica é que mesmo a indústria farmacêutica, que é aquela que quando falamos de saúde pública é fundamental, vai sofrer o impacto negativo do negócio e esperamos que venha a cair, esperamos o máximo 5%, mas eu acho que vai ser um bocadinho mais. Porquê? Porque esta curva que aqui está positiva está a ser descompensada a seguir. Para além de tudo isso, temos todos os outros produtos que fazem parte da indústria farmacêutica e que deixámos de comprar. O Gronzan é um exemplo deles, mas a dermocosmética também é um exemplo dos produtos que se deixaram de comprar. Portanto, eu acho que em termos de impacto na economia, vai haver, e isto é um estudo, como podem ver, não é meu, é da Korn Ferry, vai haver um impacto moderado na economia e as empresas, e eu agora estou a olhar de uma forma transversal, não estou a olhar especificamente para áreas específicas, porque provavelmente na área do turismo é mais, na área farmacêutica é menos, o impacto vai ser quebras entre 15% a 30%. O que vai fazer com que a nossa curva económica, que todos esperavam que fosse em V, ou seja, quebra à bruta, crescimento rápido, vai passar a ser uma curva em U. O que significa que há uma quebra à bruta e infelizmente a recuperação vai ser mais lenta do que aquilo que esperamos, e o ano 2021 não vai ser um ano, vai ser um ano de crescimento, provavelmente versus 2020, mas porque 2020 vai cair substancialmente. E vai ser porquê? Primeiro, porque claramente todas as previsões apontam para quebras do nosso PIB nos valores dos 8%. Eu continuo a achar que vai ser mais. Segundo, porque muito do que é as nossas exportações dependem de países europeus, como a Espanha, portanto, que vão sofrer, a Espanha está a sofrer a crise económica, nós vamos sofrer a crise económica porque exportamos para estes países. E depois porque eu acho que há aqui um fator que é fundamental, que se chama o desemprego. Ou seja, a estimativa é de que vamos ter 14% de desemprego, e vocês, diretores de recursos humanos, são aqueles que gerem mais de perto as questões do desemprego. Vai haver funções que vão deixar de ser necessárias, vão haver outras, como as tecnologias da informação e a cibersegurança, que inevitavelmente vão criar novas oportunidades, mas não havendo emprego, não havendo consumo, não há claramente quem compre os produtos. Não houver quem compre os produtos, obviamente, tudo aquilo que é o produto interno bruto dos países vão cair. E eu acho que há outro fator fundamental que tem a ver com a produtividade. Ou seja, Portugal sempre foi um país considerado de baixa produtividade. Há muitas causas explicadas, eu vou pegar em algumas mais à frente, mas era importante percebermos qual é o papel dos recursos humanos no aumento da produtividade, porque esse problema, que já vem do passado, já vem de antes do Covid, vai se manter no pós-Covid. E, portanto, se nós queremos recuperar esta curva o mais rapidamente possível, só o podemos fazer se aumentarmos. Primeiro, se aproveitarmos a crise, e a crise está aí, portanto, nós vamos ter que a enfrentar, e tanta gente aqui já veio dizer as formas como o podemos fazer. A segunda é melhorar claramente a produtividade dos nossos colaboradores dentro das companhias. Um exemplo, mais uma vez, da minha empresa. A minha empresa, as farmacêuticas são conhecidas por serem empresas ricas, não é verdade?
Mas temos de facto algum capital próprio que nos permite investir muito em termos daquilo que são as ferramentas de trabalho dos nossos colaboradores. Quando entramos nesta crise, nós começámos o desconfinamento, não tivemos layoff com nenhum dos colaboradores, portanto, nenhum colaborador da empresa esteve em layoff, e nós partimos com uma grande mais-valia. É que quase toda a nossa estrutura, quer comercial, quer interna, já estava preparada para trabalhar de uma forma smart. E eu digo smart porque remoto é uma forma pouco inteligente de trabalho. Portanto, nós queremos que as pessoas, ao trabalharem smart, ou seja, em casa, produzam o mesmo que produzem quando estão no escritório. Portanto, tem de ser uma forma inteligente. Tem de ser. E o smart é o mensurável, o específico, o responsável, o achievable, que é, se quiserem, aquela regra do marketing. Por isso é que nós definimos que a nossa forma de trabalho dos nossos colaboradores em casa deveria ser smart, porque nós medimos qual foi a eficácia do trabalho dos nossos colaboradores, mesmo feito de casa. A grande mais-valia que tínhamos, para além de termos estas ferramentas todas que vocês já tinham, era todos os nossos colaboradores já tinham computador, já tinham telemóvel, já tinham a possibilidade de aceder online, quer à nossa intranet, quer à nossa extranet, e para além disso tínhamos uma coisa muito importante que ninguém falou, que era, tínhamos a aprovação dos nossos clientes ao nível do RGPD para poder contactá-los de uma via remota. Portanto, isso facilitou-nos muito o trabalho e e isso tem muito a ver com recursos humanos, porque foi dos recursos humanos que nasceu este projeto do RGPD, e isso facilitou-nos muito o trabalho para ele ser feito de uma forma smart e não, mais uma vez, de uma forma remota. Como é que eu acho que o mundo se vai transformar? Isto tem muito a ver com farmacêutica, mas se quiserem, transportem para aquilo que não é farmacêutico. Ou seja, claramente nós vamos apostar nas companhias em quem confiamos e que nos deem credibilidade, nas marcas com as quais nós possamos assumir que aquilo que prometem é aquilo que entregam. Portanto, não vamos confiar mais nas marcas que nos enganam. Obviamente, na área farmacêutica, nós vamos ter de começar a investir mais na prevenção. E dizem vocês, palermas, então eles, se investirem na prevenção, deixam de ter doenças, deixam de ganhar dinheiro. Não fiquem preocupados que a farmacêutica ganha sempre dinheiro, seja de que forma for. Portanto, nós vamos arranjar maneira de, com a prevenção, fazer disto também um negócio. Outro modelo fundamental é, se vocês, para quem não sabe, 80% dos medicamentos dependem da China e da Índia. E dependem ao nível do que é a farinha, ou seja, o API, aquilo que nós chamamos a matéria-prima. Porquê? Porque é lá que é feito, porque é lá que é barato fazer, portanto é lá que todas as multinacionais decidiram fabricar. Portanto, a nossa cadeia de supply chain, quer na farmacêutica, quer nas outras, vai ter que passar muito menos nestes dois mercados, e a Europa vai ter que definir primeiro quais são as prioridades estratégicas para a Europa e definir que há fabricos que nós não podemos entregar nas mãos de outros, mas quando nós não confiamos, nomeadamente em alguns Estados, como é o caso da China, que é um Estado pouco transparente. Outro ponto fundamental é que nós, ao nível do que é investigação e desenvolvimento, temos de passar da competição à coopetição. Ou seja, o custo do medicamento, se quiserem, o custo destas vacinas que estão a ser desenvolvidas, rondam os 2 bilhões de dólares. Portanto, nenhuma companhia está disponível para investir 2 bilhões de dólares, correndo o risco de deitar 2 bilhões de dólares ao lixo se os estudos clínicos não funcionarem. Portanto, o que estão a ver é, por exemplo, a Moderna associar-se a outra companhia farmacêutica para investigar, e essa é uma das vacinas que pode sair, ou a Universidade de Oxford associar-se a uma companhia farmacêutica ao nível da investigação. Portanto, e depois, no mercado, depois todas vão jogar entre si. Mas eu acho que isto vai acontecer o mesmo na tecnologia, no mercado automóvel, ou seja, tudo o que é investigação e desenvolvimento vai ter que passar para a competição. Para quê? Para reduzir os custos de investigação, que cada vez são mais altos. Outro ponto fundamental é o pay per performance ao nível dos medicamentos. Eu saltei ali dois que eu acho que é muito importante. Ou seja, nós não podemos continuar a pagar medicamentos cuja taxa de eficácia é 80%. O Estado só pode pagar 80% dos medicamentos, porque os 20% em que não é eficaz não faz sentido estar a pagar. E não há quase nenhum medicamento que seja eficaz a 100%. Outro ponto fundamental tem a ver com a economia digital, que toda a gente falou e que assumimos que é um facto que vai daqui para a frente. Eu continuo a achar
que a economia vai continuar a ser humana com um toque digital. Portanto, ou seja, nós só conseguimos neste momento criar relações smart, remotas de casa, porque criámos as relações pessoais antes. Porque as relações, salvo provavelmente nas tecnologias de informação, as relações que são criadas remotas não existem. Portanto, a cultura, a missão, a visão da companhia, a relação entre os colegas não é possível fazer via videoconferência. É impossível, não existe. E eu acho que, de facto, só conseguimos que, neste momento, as pessoas se entendam em videoconferências porque há uma relação prévia. Só conseguimos que as pessoas trabalhem de uma forma remota com os seus e-mails porque há uma relação prévia que foi construída anteriormente. Depois há um papel fundamental que se chama inteligência artificial, que eu acho que é o perigo maior para os recursos humanos que vocês vão ter. E depois já vou explicar também porquê. Depois, a forma de comunicar, que tem de passar do omni, ou seja, nós quando comunicamos, e toda a gente falou de recursos humanos, e esquecemos-nos do maior recurso humano, que é quem nos paga o salário, que é o cliente. Portanto, sem clientes não há empresas. Sem colaboradores também não há empresas, também é verdade. Portanto, fundamental é que nós continuemos a comunicar com o nosso cliente, que cada vez mais tem medo de nos receber. Imaginem nós que visitamos os clientes nos hospitais ou nos centros de saúde, mas em qualquer loja onde nós entremos, seja a loja relativamente grande, só podem entrar 2 ou 3 pessoas. Imaginem, eu tenho 5 filhos, cada vez que vou a uma loja, nós enchemos a loja. Portanto, já não pode entrar mais ninguém, já não pode entrar mais nenhum cliente. Portanto, claramente nós temos de arranjar uma forma de, utilizando as ferramentas que estão disponibilizadas, começar a comunicar com o cliente de uma forma integrada. Mas, mais uma vez, sem esquecer o fator humano. E depois, claramente, aqui, mais uma vez, a farmacêutica, nós temos de arranjar uma maneira de filtrar o Dr. Google, porque qualquer um de nós, cada vez que tem um sintoma de uma doença, a primeira coisa que faz é vai ao Google. O Google diz-nos imediatamente que vamos morrer. Não é? Ou que vamos morrer, ou que nos vai cair um braço, ou que os lábios vão inchar e vai nos acontecer uma coisa má. Portanto, o próprio sistema de inteligência artificial tem de arranjar uma forma de controlar tudo isto. Agora, a produtividade. Obviamente, há aqui uma parte que é do Estado, que eu não vou passar por ela, porque eu acho que tem muito a ver com algo que vocês não dominam. Eu acho que o grande desafio para os recursos humanos é este. Ou seja, os recursos humanos têm de aumentar claramente a produtividade das empresas, dos colaboradores, como através do primeiro ponto que eu acho que é o mais importante. Porque nós não nascemos, se vocês pensarem, e pensem em alguns portugueses, pensem no Lloyds Bank, que é gerido por um português, que decidiu que para o ano vai deixar de ser CEO do banco. Ou seja, ele em Portugal provavelmente era um quadro médio bom, no Reino Unido é o presidente do maior banco inglês, é um sucesso, saiu e está toda a gente triste por ele sair. Portanto, nós portugueses não nascemos nem incompetentes, nem preguiçosos, nem desorganizados. Portanto, o que nos falta, eu acho que é essencialmente organização dos fatores de trabalho, que tem muito a ver com liderança, tem muito a ver com a minha função, mas tem muito a ver com a vossa função de recursos humanos. Ou seja, a forma como organizamos a empresa para trabalhar e com as ferramentas que fornecemos tem muito a ver, é um dos grandes desafios que eu acho que os recursos humanos têm para desenvolver aquilo que é a produtividade, que é fundamental para a retoma económica. O outro ponto que eu acho, ao qual muitos dos recursos humanos já dedicam muito tempo, é o desenvolvimento e a qualificação dos próprios recursos humanos. Acho que há outro ponto fundamental que se chama meritocracia. Portugal não é um país de meritocracia, infelizmente. Portugal é um país em que nós remuneramos muitas vezes, e a função pública é provavelmente o exemplo mais clássico, remuneramos de forma igual performances diferentes. O que faz com que aquele que é bom passe a ser médio, porque no final a remuneração é igual para todos. Não é? Portanto, fundamental para os recursos humanos é esta gestão da meritocracia. Depois há ali uma parte que tem a ver com a mão de obra barata, essa provavelmente muito menos dependente de vocês e muito mais dependente do tipo de tecido empresarial que nós temos. Vocês lembrem-se que a grande maioria das nossas empresas são PMEs, são pequenas e médias empresas, em que tem um dono e que é difícil, eu imagino, para quem trabalha lá, tentar convencer o dono que criar escalões
salariais de acordo com as responsabilidades, de acordo com as skills, com as competências, não deve ser fácil, mas também faz parte do vosso trabalho. Outro ponto fundamental, e aqui é que eu acho que está o grande desafio, e é o meu último slide até, acho eu, é que o gestor de recursos humanos, o maior desafio do Covid é para a farmacêutica encontrar a vacina, para a farmacêutica encontrar o tratamento e para o gestor de recursos humanos não desaparecer da face da Terra. E já lá vou. Um ponto fundamental, a inovação tecnológica faz parte dos recursos humanos, não faz parte dos TI. Porque os TI faz parte de comprar o melhor computador, o melhor ecrã, o melhor iPad, o melhor... Isso é lá com eles. Eles lá sabem qual é a melhor ferramenta. A necessidade que as pessoas têm dentro da organização é os recursos humanos que os devem gerir. Portanto, essa competência tem de estar alocada a um gestor de recursos humanos, que no meu caso, e eu felizmente tenho, chamo um business partner, que gera recursos nos quais os recursos humanos estão envolvidos. Portanto, outro ponto fundamental, aqui o último, se calhar que era aquele que eu gostava de destacar mais. Eu acho que o remoto, eu acho que as empresas e a sua cultura não nascem do nada. Têm de ter algum motivo para nascer e tem muito a ver com a liderança e tem muito a ver com as lideranças dentro da liderança da organização. Mas o motor de tudo isto, mais uma vez, deve ser o gestor de recursos humanos. Qual é que eu acho que é o ponto fundamental para as lideranças no século pós-Covid, ou melhor, na data pós-Covid? Eu acho que é este, chama-se confiança e credibilidade. E eu ouvi aqui muita gente a falar que os líderes mantêm comunicação regular, arranjaram agora formas remotas de comunicar. Porquê? Porque querem estar perto dos colaboradores. Mal do líder que só agora é que se lembrou disso. Deixem que vos diga. O mau líder foi o que, com o Covid, se lembrou de começar a comunicar com os colaboradores de forma direta e regular. Porque isso já devia ter sido feito antes. Assim como, para aqueles que não acrescentam valor dentro das organizações, têm que sair das organizações, não estão lá a fazer nada, têm que ser despedidos, têm que ir para o olho da rua. Os bons, mantê-los, comunicar regularmente e fazer com que eles produzam ainda mais. Porque no final nós temos que entregar valor aos nossos stakeholders, aos nossos shareholders. E há um fator fundamental para essas pessoas que acrescentam valor, que eu acho que quer a liderança da empresa, quer a liderança de recursos humanos, pode e deve trabalhar, que se chama confiança e credibilidade. Confiança, claramente, ou seja, nós sermos íntegros e sermos honestos, e quando mostramos que nos preocupamos de uma forma honesta com a pessoa e que a relação entre ambos é win-win. Não pode a empresa ganhar tudo e o trabalhador nada, nem o oposto, porque o oposto, o trabalhador vai para o olho da rua. O outro oposto, a empresa fecha. E depois, de uma forma credível, que é, eu tenho a competência, eu tenho a capacidade, tenho a expertise e entrego os resultados. Portanto, eu acho que, claramente, se eu tivesse que escolher uma característica num recrutamento, um dos pontos que eu acho que, para onde mais olhava, para um líder, era claramente neste. A capacidade de inspirar confiança e a capacidade de inspirar credibilidade. E volto a dizer, o líder que se lembrou no Covid de começar a comunicar com os seus colaboradores está na função errada. Já devia ter mudado a empresa há mais tempo. Já o devia ter feito muito antes do Covid ter aparecido. Porquê? Porque as pessoas percebem que aí não estão a ser honestos, não estão a ser íntegros, não estão a mostrar que se preocupam de forma honesta e transparente, porque senão já o tinham feito antes. Em termos daquilo que eu acho que é a minha função, mudou muito. Ou seja, eu acho que mudou e esta mudança veio para ficar. Ou seja, o estudo, mais uma vez, não é meu, é da EMA Partners, mas eu acho que há aqui uma coisa que não tem nada a ver com os portugueses, que é esta, que é o primeiro ponto. Ou seja, fundamental daquilo que os líderes acham que vai ser fundamental no pós-Covid é uma resposta rápida e uma decisão rápida. Ora bem, o português é tipicamente um procrastinador de decisão. O melhor que nós fazemos é deixar arrastar o problema. E aquilo vai andando e resolve-se por ele próprio. Não é? Ou seja, quando chegamos à altura de tomar a decisão, já se resolveu. Ou acabou o problema, ou então alguém tomou a decisão por nós, portanto está ótimo, a responsabilidade não é minha. E esta vai ser claramente um dos fatores mais importantes
que eu acho que os CEOs e as lideranças vão ter na era pós-Covid. Tem que haver resposta rápida, porquê? Porque o Covid mostrou-nos exatamente isso. É que de um dia para o outro, e eu dou-vos um exemplo, nós mudámos, eu ouvi aqui a colega da Sonei dizer que vai mudar agora de escritório. A nossa mudança de sede, que foi para muito perto, saímos do Lagoas Parque, fomos para o Tagus Parque, era para ser feita no dia 30 de março. No dia 12 ou no dia 11 percebemos que ia haver confinamento. Se há confinamento, não há mudança. Portanto, em conjunto com toda a equipa de gestão, antecipámos uma semana, ou melhor, 2 semanas a mudança. Portanto, no dia 13 confinámos, no dia 11 estávamos a mudar toda a empresa para o novo escritório, que ainda está vazio, como imaginam. Portanto, temos um escritório gigante, mas que temos 5 pessoas a trabalhar no escritório. E isto é claramente aquilo, é a resposta rápida, que é isso que se espera que uma estrutura de liderança faça em relação quando surge um problema. No caso, o Covid, como outro qualquer, como a mudança de escritório, como tudo o resto. E fundamental, se eu acho que o pensamento estratégico e o facto de nós conseguirmos com que as pessoas se comprometam já era importante, por isso é que eu digo que o líder que só agora é que se lembrou de começar a comunicar com as pessoas no Covid está na função errada, devia estar a fazer outra coisa qualquer que não liderar organizações, mas a gestão da ambiguidade é algo que é muito novo. Porquê? Porque nós estamos habituados todos a fazer planos a 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, não sei para que é os 10 anos, mas temos de os fazer, e a tentar fazer previsões e a tentar gerir cenários que nós sabemos que a probabilidade de acontecerem em 5 anos é muito pouca, então muito mais depois de haver um Covid, que tudo muda de um dia para o outro. Portanto, ou seja, a gestão da ambiguidade é claramente uma das competências, ou se quiser, uma das características e competências que eu acho que os líderes devem ter. Em relação aos gestores dos recursos humanos, e agora é a provocação para vocês. Ora bem, se isto mais uma vez não fui eu que inventei, foi a Gartner, isto é o conjunto de funções de macro que quem está nos recursos humanos gera. Portanto, tem de gerir a própria função, tem de gerir a remuneração e os benefícios dos colaboradores, tem de desenvolver os empregados e os colaboradores, tem o recrutamento fundamental, tem de gerir o meio ambiente e a motivação de cada um, tem de criar uma organização efetiva e eficiente e tem de gerir a parte dos colaboradores de uma forma estratégica. Portanto, isto nós já sabemos que faz. Só que quando olhamos para cada uma destas funções, nós vemos que, meus senhores, com a inteligência artificial, vocês ficam com 5 que não são automatizáveis. Tudo o resto é automatizável. Portanto, claramente, eu acho que a própria função, e daí a minha provocação inicial, é que a função de recursos humanos é daquelas que mais vai ser exigido no pós-Covid. É aquela que mais se vai transformar no pós-Covid, porque o payroll, o payroll nós já sabíamos, já era feito quase de uma forma automática. Os reportes são feitos de uma forma automática. O talent acquisition é meter os critérios e eles vão buscar, ou então contratamos uma empresa externa e eles fazem-nos isto. A gestão dos expatriados, a gestão da performance, o desenvolvimento, ou seja, tudo isto nós conseguimos automatizar. E para isso não precisamos estar a pagar uma fortuna a um diretor de recursos humanos. Precisamos sim para que ele crie um sistema em que avalia a performance, em que ele defina uma estratégia de recursos humanos, em que ele gira a mudança quando ela é necessária. E, portanto, é aqui que eu acho que claramente devem concentrar a vossa atenção enquanto gestores de recursos humanos. Se eu tenho de me tornar um homem que gira, uma mulher que gira a ambiguidade de uma forma como se fosse o meu dia-a-dia, eu acho que vocês têm muito a fazer para mudar no vosso comportamento, para que as empresas se tornem eficientes e para que, no final, consigam gerir cada uma das funções de uma forma eficaz. Mais uma vez, é o mesmo estudo e eu pus-vos aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu acho que a frota deve ser gerida pela gestão de recursos humanos. Na minha empresa é. Porquê? Porque quem gera motivação dos colaboradores, e em Portugal o carro é um fator motivacional, é aquilo que nós chegamos a casa e mostramos ao vizinho, mostramos ao filho, mostramos à esposa, deve ser gerido pela direção de recursos humanos. Obviamente em conjunto com a direção financeira, mas a escolha deve ser da direção de recursos humanos. Porque é a direção de recursos humanos que faz a gestão daquilo que é a performance e a motivação dos colaboradores. O employer branding dos próprios colaboradores. O escritório novo
A minha colega dos recursos humanos não é engenheira nem arquiteta, mas foi todo montado, eu vou repetir, todo montado pela minha colega de recursos humanos. Porquê? Porque ela é que sabe o que é que faz com que as pessoas relevem como mais importante no seu espaço de trabalho, se querem ter luz direta, se não querem ter luz direta, gabinetes pequenos, gabinetes grandes, de acordo com aquilo que é a estratégia da companhia, que sou eu que defino, que é, queremos um espaço X e queremos gastar Y. Portanto, é uma nova competência que tem de ser adquirida. O plano de sucessão, claro, isto é óbvio, porque isto já era algo que acontecia na vossa função. Finalmente, eu tenho aqui a fotografia da minha colega de recursos humanos, porque tenho muito orgulho nela, porque ela, de facto, tem feito, e eu acho que esse sim, isto foi um risoto que o nosso colega financeiro fez nas nossas novas instalações, que estava bom, estava ótimo, ele é italiano, portanto, estava muito bom. Mas eu acho que muito importante, ou seja, eu não tenho certezas nenhumas do que vai acontecer agora. Sei que o que vai acontecer não vai ser bom nos próximos 2 a 3 anos. Essa é uma evidência, porque vai haver desemprego, vai haver baixa de consumo, vai haver perda de poder de compra. O país, independentemente se vamos ter uma injeção de 16 bilhões de euros, mais tarde ou mais cedo vamos ter que os pagar. Mas fundamental dentro das organizações, eu acho que há 2 papéis que devem mudar. Eu acho que tudo o que nós fazemos vai continuar a ser humano, embora muito mais digital do que aquilo que era, mas deve continuar a ser humano. E há uma função que é crucial, que deve alterar um pouco o seu comportamento e ser considerado um business partner, que é a função de recursos humanos, que tem de ter competências e skills que provavelmente não tinha, desde gerir frotas a montar escritórios, mas também outras que provavelmente não tinha, e eu acho que o grande desafio dentro de uma organização é claramente esse. É como é que vocês se vão adaptar para este mundo novo que nós vamos viver, que não é remoto, não vai ser remoto totalmente, é impossível que isso aconteça, continuar a criar a cultura havendo smart e havendo escritório, e como é que vocês vão conseguir gerir a vossa função sabendo que ela está muito mais larga. Também é evidente, mais larga, mais responsabilidade, mais salário. Não se esqueçam de pedir essa parte depois aos CEOs da companhia. Portanto, eu acho que isto é a parte fundamental da apresentação, é que no final o grande desafio que eu vejo para os recursos humanos é que têm de claramente deixar de ser recursos humanos para ser business partner dos recursos humanos dentro da organização. E essa vai ser a grande mudança que eu acho que o Covid vai trazer, ou já trouxe, e que eu felizmente na minha organização, como digo, já tenho alguém que o faz de uma forma muito, muito, muito efetiva. Tá? Muito obrigado e tomem muitos medicamentos, eu espero que tenham doenças soft e continuem a tomar medicamentos, está bem? Obrigado, Nelson, pelo fecho desta conferência. Curiosamente, misturaste nesta última apresentação os 2 temas que éramos para falar na conferência, estava prevista e agora nesta. Só me resta agradecer-vos, agradecer a todos os participantes, agradecer a todos os sponsors e parceiros que nós tivemos, agradecer a vossa presença aqui, agradecer a vossa presença onde quer que esteja. Espero que tenha sido positivo, espero que tenha sido útil nestes tempos novos que vivemos. Agora é um período de férias, voltaremos depois de férias. Obrigado a todos mais uma vez pela vossa presença. Muito obrigado a todos.